Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de informática básica, né? Dando seguimento aí às nossas aulas com o pacote FreeOffice. E só revisando para quem não viu, não assistiu a aula, não entendeu, após instalar o FreeOffice, a primeira coisa que nós vamos fazer, ao abrir qualquer um dos três aplicativos, tá? Que são esses três aqui, tá bom? O Text Maker, o Plan Maker ou Presentations, tá? A primeira coisa que você vai fazer é escolher o tipo de layout que você vai usar. Eu vou escolher esse layout claro, mas eu pessoalmente uso esse preto, esse mais escuro, que é o que eu gosto, né? É menos agressivo a minha visão, mas eu vou usar esse claro, que é exatamente igual ao Office da Microsoft, que vocês vão conseguir usá-lo sem nenhuma dificuldade, tá? Então, basta selecionar, clicar em OK e prontinho. Ele já vai aparecer no formatozinho padrão, tá? Vou aumentar aqui a página. Esse movimento de aumentar a página aqui é só segurar a tecla Ctrl e rolar o scroll do mouse para frente, tá bom? Então, aqui é o nosso FreeOffice editor de texto. E na nossa aula nós vimos como retirar essas limitações de margens, que são essas linhazinhas aqui. Então, qual é o processo? Você vai clicar aqui nessa opção de menu aqui no cantinho do carrinho de compras, ó. Ferramentas, depois configurações. Essa opção aqui, ó. E aí você vai retirar as guias de margem, tá? Ó. Janela de documento, nós temos várias opções aqui. Você vai retirar as margens da página e clicar em OK. É só essa marcação, tá bom? Mas a página continua com suas margens normal configuradas, tá? O outro passo que nós vamos fazer é, novamente no mesmo local, ferramentas, configurações. Qual é o próximo passo? Nós vamos usar o menuzinho arquivos. Nós temos vários menus aqui, nós configuramos aqui no nosso segundo passo essa opçãozinha arquivos. O que é que nos interessa aqui? O formato de arquivo padrão. Por padrão, o FreeOffice vem com o formato dele. Nós vamos colocar no formato, isso é o editor de texto, tá? Nós vamos colocar no formato para ele reconhecer documentos escritos no Microsoft Word da versão 2007 à versão 2021, que é com documentos com a extensão .docx, tá? Fizemos isso, agora nós vamos aqui na opçãozinha de backup e vamos desmarcar para ele não fazer backup, marcando essa primeira opção sem backup. Por que isso? Porque caso contrário ele fica gerando um arquivo duplicado, que não é ruim, isso é uma coisa boa, tá? Isso vai auxiliar no processo de garantir que não haja a perca do documento, tá? Se por acaso houver uma queda de energia, alguma coisa do tipo, ele faz sempre um backup de segurança, porém ocupa espaço em disco. Então, se você não dispõe de um HD com muito espaço em disco, eu recomendo retirar, tá? Eu sempre retiro porque eu vou fazendo e vou salvando. Feito isso, ok, já podemos usar o nosso aplicativo, tá? Para finalizar, eu vou fechar, não vou salvar as alterações e vou abrir o nosso editor de planilhas eletrônicas, que foi o que nós começamos a trabalhar também, tá? Então tá aqui o meu editor de planilhas eletrônicas. Vou aumentar aqui as células, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Então nós vemos aqui nas configurações, ferramentas, configurações, arquivos, tá? E em arquivos nós vamos alterar o formato do arquivo padrão para o formato XLSX, que são os arquivos do Excel da versão 2007 até a versão 2021 em diante, tá? Isso para que ele se torne compatível com qualquer planilha eletrônica do Microsoft Excel, tá? Do pacote Office, tá bom? Então fizemos isso, vamos retirar também aqui o backup, sem backup, ok. E acabamos de configurar aqui a nossa planilha, tá? Na primeira aula nós fizemos uma observação simples a respeito da nossa planilha, tá bom?
que ela é uma calculadora ambulante. Vou revisar aqui rapidão, temos 5 minutinhos ainda. Ela é uma calculadora ambulante gigante, identificadas por colunas e por linhas. A intersecção de uma coluna com uma linha dá exatamente uma célula, que é esse retângulo que tem essa borda mais escura. E esse retângulo que tem essa borda mais escura possui um quadradinho na parte inferior direita, chamada de alça preenchimento, que ele se destaca aqui, ó, alça de preenchimento, tá? Então, como é que nós podemos usufruir dessa calculadora ambulante? Se nós usarmos o sinal de igualdade e realizarmos qualquer operação matemática e dermos um Enter, ele realiza o cálculo matemático, tá? Se eu der 2 cliques, eu consigo visualizar qual é o cálculo matemático que eu realizei. Ó, 23 mais 1, 24. Se eu der um Enter, ele realiza o cálculo automático. Se fizermos isso em outra célula e dermos um Enter, ele também faz a mesma coisa. Tá? Eu expliquei para vocês também sobre a barra de título, que é a primeira, as abas, tá? Que são iguais a do pacote Office, tá? do aplicativo Excel. E expliquei também para vocês sobre as ferramentas, né, de acesso, as ferramentas de menu aqui. Abaixo delas, nós temos a barra de fórmula, que é toda essa extensão branquinha aqui, tá? E nós temos o endereço da célula, aqui no cantinho, ó. A célula que eu clicar, ele aparece o endereço dela lá, tá? Então, observe, além de digitar, né, e transformar a minha célula numa calculadora ambulante, eu também posso trabalhar com o endereço da célula. Se eu digitar igual, clicar na célula, colocar mais e clicar em outra célula, observe que ele coloca o endereço dos valores que eu digitei, do 24 e do 2, certo? Então, se eu der um Enter, ele soma exatamente o conteúdo dessa célula, 24 mais 2, 26, certo? Ó, isso eu usei o endereço. Se eu der 2 cliques rápido na célula, eu consigo ver quais foram as células que eu selecionei, tá? Observe, a célula C4 e a célula D4. Dessa forma, eu posso realizar qualquer operação matemática usando o endereço das células, tá bom? Ó, 26 menos 4, 22. Ó, coloquei o sinalzinho de menos aqui e coloquei a célula do endereço E4, coluna E, linha 4, que é o valor do 4 aqui. Então, ao dar Enter, ele realiza a operação matemática. A partir desse momento, nós já temos uma planilha dinâmica. Se eu alterar qualquer valor desses, que eu usei o endereço dessas células aqui, no meu 22, vou colocar aqui resultado, tá? Aqui, ó, no meus 22 aqui. Se eu alterar o valor, automaticamente esse 22 aqui vai mudar. Observe, vou colocar 10 agora aqui, vou dar um Enter. Ó, agora ficou 8, né? 10 mais 2, 12, menos 4, 8. Se eu colocar 1 não que vai dar um valor negativo, né? Vou colocar 8, vai dar 10, menos 4, 6, né? Ó, olha aí, ó, tá certo? Então, dessa forma, nós podemos realizar qualquer operação aritmética normalmente dentro da célula ou qualquer operação aritmética usando o endereço da célula, tá bom? Nossa aula fica por aqui. Na próxima aula, nós vamos dar início à nossa construção da nossa primeira planilha eletrônica.